Olá! Olha, hoje a gente vai mergulhar num tópico que é, de verdade, fascinante. Como é que a psicopatologia ajuda a gente a botar ordem nesse universo tão complexo e, às vezes, convenhamos, meio caótico da mente humana? Sabe, essa pergunta é o ponto de partida de tudo. Onde é que a gente traça essa linha, né? O que de fato diferencia aquela emoção que todo mundo sente de uma condição que precisa de um olhar clínico, de um cuidado especial? É exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. E olha, antes de mais nada, o primeiro passo é sempre o mesmo. Em qualquer ciência, e na psicopatologia não é diferente, tudo começa com uma observação bem cuidadosa. É aquele ato de olhar com atenção, sabe? Com curiosidade, sem julgar, para entender as manifestações da mente humana. Só que, claro, não adianta só observar, né? Para essa observação fazer algum sentido, a gente precisa de uma estrutura. E é aí que entra a psicopatologia. Ela oferece o que o material de base chama de uma certa lógica observacional. É basicamente um método para a gente conseguir nomear, classificar e colocar em ordem o que a gente está vendo, transformando um caos aparente em algo que a gente consegue entender. Então, tá aqui o nosso mapa para essa conversa. Primeiro, vamos entender por que a gente precisa organizar esses fenômenos. Depois, a gente mergulha de cabeça nos 3 tipos de experiências e, no final, a gente amarra tudo discutindo por que essa distinção toda é tão importante. Agora, olha que interessante essa imagem. Ela visualiza a ideia central de um jeito muito claro. A psicopatologia, classicamente, vai distinguir 3 grandes tipos de fenômenos humanos. Dá para ver eles aí representados nesses círculos. Vamos explorar cada um deles agora. Beleza, vamos começar então pelo mais familiar para todo mundo, né? Aquelas experiências que são a base do que significa ser humano. Pensa só, fome, sede, sono, o medo que a gente sente diante de um perigo real, aquela ansiedadezinha antes de uma prova importante, o desejo por alguém que a gente ama. Tudo isso a fonte descreve como sendo o plano do normal. São fenômenos, tanto psicológicos quanto fisiológicos, que fazem parte da nossa experiência comum, da nossa base compartilhada. Ok, agora vamos para a segunda área. E aqui a coisa começa a ficar um pouco mais complexa. A conversa muda. A gente não está falando de algo completamente novo, mas sim de uma mudança, uma mudança dramática na intensidade e no impacto de uma experiência. E esse comparativo aqui é perfeito para a gente entender isso. Pensa bem, uma coisa é a tristeza normal de um dia que deu tudo errado, algo que todo mundo já sentiu. Outra coisa, completamente diferente, é aquela alteração profunda, avassaladora, de uma depressão clínica. É exatamente como comparar uma garoa com um furacão. Os dois são água, claro, mas a escala, a força, o impacto muda absolutamente tudo. Então, o ponto-chave é esse aqui, e o texto original deixa isso muito claro. A vivência de alguém com depressão é só parcialmente semelhante à tristeza comum. O nome pode até ser parecido, mas a natureza da experiência, a profundidade, aquele poder paralisante é de outra categoria, é outra coisa. E agora a gente entra num campo que é bem mais específico da psicopatologia. Aqui a gente está falando de vivências que, elas simplesmente não têm um paralelo direto na vida do dia a dia da maioria das pessoas. São experiências que são, na sua essência, diferentes. A definição aqui é fundamental. Não é sobre sentir mais tristeza ou mais ansiedade. É sobre fenômenos totalmente novos que aparecem em certos quadros clínicos e que não são de jeito nenhum só uma versão mais forte de uma emoção comum. E o que seriam esses fenômenos? Coisas como alucinações, delírios, ou a nível cognitivo, a turvação da consciência, certas alterações de memória, como nas demências. O material descreve isso como algo praticamente próprio de certas doenças. Quer dizer, não existe uma versão normal ou leve de um delírio, por exemplo. Ou se tem ou não se tem. Ok, já passamos pelas 3 categorias. Mas e aí, na prática, por que essa classificação toda é tão importante? Qual o impacto real de se fazer essas distinções no mundo real? Esse quadro aqui resume tudo de um jeito super direto. A gente tem o universal, que é a nossa base, o que todo mundo vive. Aí tem o semelhante mais diferente, que é uma questão de intensidade, de grau. E, por fim, o qualitativamente novo, que é uma categoria totalmente à parte. Entender essa organização é a chave para tudo que vem a seguir. E por que a chave? Simples. Porque saber onde uma experiência se encaixa, isso permite um diagnóstico muito mais preciso, um tratamento mais eficaz e, olha, talvez o mais importante de tudo, uma empatia maior. Ajuda a gente a separar o que é parte da condição humana, com as suas dores e alegrias, daquilo que é um sintoma, que precisa de um cuidado e de uma compreensão muito específicos. E a gente termina com essa reflexão.
Quando a gente entende que certas experiências não são só tristeza demais ou preocupação exagerada, mas algo fundamentalmente diferente, como é que isso muda a forma como as pessoas se relacionam, se apoiam? Fica aí a reflexão, a gente se vê na próxima.